Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao estudo sobre a verdadeira religião. No vídeo anterior, nós estudamos no Pentateuco, que é a Torá, livro de Jó, Salmos, Provérbios e alguns profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Em todas essas passagens que nós estudamos, deu a perceber que o Eterno ele exigia, não só do povo judeu, mas dos demais povos da época, é a mesma coisa que ele continua hoje exigindo de todos os seres humanos. É o que ele quer de nós, é o que ele espera da pessoa que pretende servir a ele. Vamos dar continuidade agora com o livro de Amós. Assim diz o Senhor: pelas 3 transgressões de Israel, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Amós 2, 6 e 7. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, esmagai os necessitados. Amós 4, 1. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, e estabelecei justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Amós 5, 14 a 15. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles. Nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Amós 5, 21 a 24. Ouvi isto, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos cereal, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito com balanças adulteradas, para comprarmos os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias, e para vendermos o refúgio do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Amós 8, do 4 ao 5. Olha só, eles ficavam ansiosos para que o sábado e a lua nova, que eram dias que eles não podiam trabalhar, eram dias separados, santos. Olha o que eles ficavam o dia todo esperando que acabasse. Fazendo o quê? Planejando vender, lucrar, enganar, se dar bem. Oséias: pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6,6. Você já sabe, qual é o conhecimento de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Esse é o conhecimento que Deus quer. Agora, Zacarias: assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeja no coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalhei-os como um vendaval entre todas as nações que não
conheciam. Zacarias 7, do 9 ao 14. Esta passagem que acabamos de ler agora, juntamente com todas as anteriores, deixam bem claro qual foi o motivo pelo qual Deus castigou os judeus, entregando-os nas mãos de outros povos e depois os espalhando por todo o mundo. Sim, porque foi Deus quem fez isto. Isso ele deixa bem claro em vários livros. O povo judeu foi espalhado pelo mundo todo como castigo. O Eterno os castigou espalhando eles pelo mundo. E olha qual foi o motivo. Não foi a falta de religiosidade, cultos, louvores, dízimos e a guarda do sábado. Não foi isso não. O motivo foi, sabe qual? A falta de amor pelo próximo. Vocês conseguem se lembrar quantas vezes Deus utilizou as palavras pobre, necessitado, órfão, viúva, estrangeiro e próximo nessas passagens que nós lemos de Êxodo até chegar em Zacarias? Quantas vezes ele falou isso? Quantas vezes ele usou as palavras pobre, necessitado, viúva, órfão? Quantas vezes? Muitas, não dá nem para contar. Vocês conseguem dizer quantas vezes Deus orientou aos judeus que praticassem o bem ao invés de praticar o mal? Vamos agora analisar duas passagens já lidas anteriormente. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável, luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas. Estou cansado de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Aprendei a praticar o bem. Buscai a justiça. Acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Isaías 1, 10 a 17. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes, que são os cultos, né? Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Amós 5, do 21 ao 24. Estas são algumas das muitas passagens bíblicas onde Deus deixa bem claro que os cultos e os louvores não têm valor algum para Ele. Quando o ser humano não possui amor pelo próximo. Cultos, louvores, sem amor ao próximo, não valem nada para Deus. Se você ama o próximo, pratica o bem, aí sim você pode cantar, você pode elogiar a Deus, falar o quão Ele é lindo, quão Ele é belo, maravilhoso, grandioso. Aí você pode fazer isso. Mas se você não ama o próximo, se você não pratica o bem, se você não alimenta o faminto, nem vai cantar para Deus que Ele não vai ouvir, nem vai orar para Ele que Ele não vai escutar. E aliás, o próprio Eterno diz que tem nojo de tais coisas. Ele afirma que os cultos, as assembleias solenes e os dias separados, sábados e demais festas fixas, quando praticados e guardados por pessoas más, se tornam coisas abomináveis para ele. Algo detestável, desprezível, insuportável. Mas aí tem uma pergunta agora. O sábado não é um dia santo? Os judeus e os adventistas do sétimo dia, enfatizam bastante a guarda do sábado. Para eles, de acordo com a Torá, o sábado é um dia santo e de guarda obrigatória e que, portanto, nenhuma obra deve ser praticada neste dia. Estes dois grupos religiosos alegam que a pessoa é santificada ao guardar o sábado.
E os adventistas ainda vão mais longe. Eles utilizam de forma isolada, ou seja, de forma descontextualizada, Ezequiel 20, versículo 12, como base para afirmar que o sábado é o selo de Deus citado no livro de Apocalipse. Sério mesmo. Porém, o próprio Deus, que foi quem determinou que os israelitas guardassem o sábado, deixou bem claro que para ele a guarda do sábado não tinha valor algum, quando o amor e a caridade não eram vividos. Vejam que o próprio Eterno falou para os judeus: e agora vou expor a sua vergonha na presença dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Acabarei com toda a sua alegria, suas festas, suas luas novas e seus sábados, e todas as suas assembleias solenes. Oséias 2, do 10 a 11. Vou acabar com os seus sábados. Nossa. Se o sábado é tão importante para Deus, né, como dizem os judeus e os adventistas, por que então, devido à maldade, né, à prostituição dos hebreus, o Eterno afirmou que iria acabar com este dia de descanso? Sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. Minha alma aborrece. Já me são pesados. Estou cansado de suportá-los. Isaías 1, 13 e 14. Por que o sábado se tornou algo pesado para Deus? Se ele era um dia santo, o povo ao guardá-lo não deveria se tornar santo também? Em Amós 8, do 4 ao 5, vemos que os judeus passavam todo o dia de sábado ansiosos que o dia acabasse logo, planejando enganar, lucrar e explorar ainda mais as pessoas. Principalmente enganar quem? Os pobres e os necessitados. Concluímos com isso, que o sábado não tinha e ainda continua não tendo poder algum de converter ou santificar pessoas. Vejam, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Perceberam? O israelita era quem deveria santificar o sábado e não o contrário. Não é o sábado que santifica o homem, é o homem, no caso israelita, quem santificaria, quem deveria santificar o sábado. Na verdade, até mesmo a guarda do sábado era um mandamento de amor ao próximo e não um mandamento que determinava um dia exclusivo para cerimônias e cânticos. Vejam, trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento descansem, e para que o filho da tua escrava e o estrangeiro recuperem as forças. Êxodo 23, do 6 ao 12. Este é que era o verdadeiro significado do sábado, para que o judeu, o israelita, desse descanso aos seus funcionários. Atenção! Não caiam nessa história de que o exercício do crente é a oração. Isso é uma grande mentira. O exercício do crente é o amor e a caridade. Não se enganem. Sem essas duas coisas, a oração sequer é ouvida por Deus. Vejam o que o Eterno já dizia naquela época. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai de diante de mim as vossas obras más. Parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem. Buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Isaías 1, do 15 ao 17. Não é também que repartas o pão com o faminto e recolha em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto,
e fartares o aflito. A tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Isaías 58, do 7 ao 10. Incrível, né? Sem amor, você pode orar à vontade. Deus não escuta. Isaías fala isso. Salomão fala isso. Enfim. Como vocês puderam perceber, apenas o Velho Testamento, ou Tanakh, é suficiente para entendermos qual é a verdadeira religião. Basta o Velho Testamento, nem o Novo Testamento. Os ensinamentos de Jesus não foram nenhuma novidade para o povo judeu. O Supremo Mestre, Jesus Cristo, apenas repetiu para eles as mesmas palavras que séculos antes haviam sido proferidas pelos profetas do Eterno. E ele, assim como os profetas, foi cruelmente assassinado pela noiva adúltera. Depois vocês veem lá, Lucas 13, 33. O Novo Testamento e a verdadeira religião. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mateus 7, do 22 ao 23. Veremos agora um dos mais importantes textos de toda a Bíblia. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu fizeste a um destes meus irmãos, ainda que os mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, do 31 ao 46. Esta é a verdadeira religião. Vocês se lembram da história de Zaqueu? Zaqueu, o chefe dos publicanos, um homem bastante rico. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Lucas 19, do 8 ao 9.
Hoje a salvação chegou a esta casa. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento, daquele dia, Zaqueu resolveu praticar o bem, repartir o que ele tinha com quem não tinha nada e consertando os erros, né? Devolvendo 4 vezes mais o que ele tinha de forma desonesta, né? Adquirido. Salvação. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. João 5, 28 a 29. Quem fez o bem, para a vida eterna. Quem fez o mal, condenação eterna. Tão simples. Não tem o que enrolar, o que dizer em cima disso. Tão objetivo isso. No capítulo 2 do livro de Atos, temos um exemplo bem claro de como era o cristianismo original, né? Porque esse de hoje não tem nada a ver com o original cristianismo praticado naquela época, né? Vejam. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir o pão e nas orações. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 42 a 47. Esta era a vida dos cristãos originais. Tinham tudo em comum, vendiam propriedades, repartiam porque não tinham nada, e todos juntos. Que coisa linda. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Romanos 2, 7 e 8. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9, 9. Agora, Tiago, né, um livro que durante um certo tempo não foi aceito, né, pelos pais do cristianismo tradicional. Não é o original não, viu, gente? Por favor. Esse livro não era aceito, justamente porque ele ensinava a religião verdadeira. Olha só que interessante. 2 passagens de Tiago bem interessantes. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas, de alimento, de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crê que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem sensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé.
De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, do 14 ao 26. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Porque essa daqui é falsa. A verdadeira vida é a vida eterna. 1 Timóteo 6, 17 e 19. O amor fraternal seja contínuo. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes. Hebreus 13, do 1 ao 5. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Mateus 20, Apocalipse 20, do 12 ao 13. Apesar da teologia tradicional sempre repetir expressões como as obras não salvam, ou a fé em Deus é o que salva, e não as obras. Tomem cuidado. Não caiam em mais uma armadilha da teologia. As obras que não salvam são as obras religiosas. Ir para a igreja, pregar, cantar, orar, elogiar a Deus, dar dízimos e ofertas para pastores, ficar sem comer, jejuar, e principalmente qualquer ato de caridade feito com o intuito de se promover, Vê Mateus 6:1 e 2 Coríntios 11:14. Realmente estas obras não salvam ninguém. Porém, a única maneira de mostrar para Deus e para os homens que vocês são legítimos filhos do Eterno é através das obras de amor e fé. Lembrem-se que as suas obras, que são ações, pensamentos e desejos, é que serão julgadas por Deus e não as suas crenças e ideologias. Por exemplo, o Eterno jamais irá condenar um ateu por ele não acreditar em Deus. O Eterno irá julgá-lo de acordo com o bem e o mal que ele praticou. Vê lá depois, 2 Coríntios 2:10. Veremos agora outra passagem que também é muito importante. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, do 8 ao 10. Que notícia maravilhosa! O amor é o cumprimento da lei.
O amor é o cumprimento da Torá e não as religiões. Observe, Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Mateus 22, do 37 a 40. Já tinham se passado quase 1.500 anos desde a saída do Egito. E os judeus ainda não tinham conseguido entender uma coisa: quem ama a Deus não ama o mundo, e quem ama o mundo não ama a Deus. É simples. Ou você ama a Deus ou ama o mundo. E é justamente isto o que significa a segunda parte do versículo que fala sobre a religião verdadeira, que é Tiago 1:27. A segunda parte diz assim: e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago 1:27. Não se deixar contaminar pelo mundo é como vimos no início deste estudo. É manter o seu corpo, aliás, é manter o seu templo, corpo e mente, limpo de qualquer coisa que impeça você de se aproximar de Deus. Isso é se manter incontaminado pelo mundo. Apesar do mundo, lembre que o mundo é o átomo, a matéria. Apesar dele ter sido criado por Deus, o objetivo do mundo existir é justamente o de separar a criatura do Criador. É uma espécie de segunda opção para o ser humano, que deve escolher entre amar a Deus, e amar, ou amar a matéria. É uma escolha. Ou você ama a Deus, ou ama a matéria, o átomo. Parece estranho isso? Vocês vão entender. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, do 15 ao 17. Os átomos formam muitas coisas atrativas e com alto poder de ilusão e domínio sobre o ser humano. Os prazeres sexuais, o luxo, a riqueza, a beleza, o reconhecimento, as honras. Todas estas coisas são verdadeiros deuses, quer dizer, verdadeiras prioridades para a maioria das pessoas. Sabemos que o sexo foi criado por Deus e que ele é fundamental para a perpetuação da espécie humana, além de ser algo importante para o bem-estar físico e emocional do indivíduo. Porém, o prazer sexual se tornou uma prioridade para muitas pessoas. E não pensem que estou me referindo ao sexo praticado entre um casal que se ama e se respeita. Eu estou me referindo às relações sexuais ilícitas, pois elas estão entre as coisas que mais profanam o tabernáculo do Eterno. E são elas: a pedofilia, a zoofilia, o estupro, inclusive o sexo forçado com o cônjuge. É estupro. As relações homossexuais, o incesto, a traição, o adultério, o sexo em grupo, a prostituição, Prostituição, tanto o ato de pagar por sexo, quanto o ato de vender o corpo. O sexo casual, aquele sexo sem amor, só por prazer. E a masturbação. Todas estas coisas, quer sejam praticadas, quer sejam apenas em pensamento, contaminam o nosso templo e impedem que o Espírito de Deus habite em nós. Quando praticamos tais atos, profanamos a assinatura do Criador que está presente em nosso DNA. Exemplo em Amós 2, versículo 7. Olha o exemplo. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Amós 2, 7. Além dos atos sexuais imorais, existem ainda outras coisas que profanam o nosso corpo.
e nos impedem de praticar a verdadeira adoração ou religião. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é idolatria. Colossenses 3, 5. Como visto anteriormente, o amor ao dinheiro é algo que muitas vezes afasta totalmente a criatura de seu Criador. A riqueza ainda consegue ser um Deus mais poderoso que o próprio prazer sexual, conseguindo atrair um número bem maior de adoradores. O Supremo Mestre Jesus Cristo afirmou que o ser humano teria que escolher entre Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6,24, e Lucas 16,13. O apóstolo Paulo deixou bem claro que o amor ao dinheiro é a tão falada, a tão famosa idolatria. Que as pessoas falam tanto idolatria e acham que é fazer bonequinho de ouro, de prata, de madeira e adorar. É muito mais do que isto. A idolatria é a avareza. E o que é avareza? Amor ao dinheiro. Vejam, desejo mal e avareza, que é idolatria. Colossenses 3, 5. E você pensando que idolatria era só fazer bonequinho e se ajoelhar para o bonequinho, né? Olha, cuidado, seu idólatra. Brincadeira, gente. Muitos rabinos afirmam, não são todos, viu? Mas muitos, que o amor ao dinheiro não é um problema para as pessoas que pretendem adorar o Eterno. Para eles, a avareza não separa a criatura do Criador. Estes rabinos defendem que tal pensamento não existe na Bíblia deles, que compreende somente o Tanar, o Velho Testamento. Eles insistem na ideia de que o ato de demonizar o amor ao dinheiro foi criado por Yeshua ben Yosef, Jesus Cristo, e propagado por seus seguidores, os discípulos. Porém, isto só mostra o quão pouco eles conhecem dos escritos contidos na própria Bíblia deles. Se estes rabinos realmente conhecessem o Tanar, saberiam que foi o próprio rei Salomão quem afirmou que a longevidade e as riquezas são duas realidades que se encontram em lados opostos. Vejam, na sua mão direita a longevidade e na esquerda riquezas e honra. Provérbios 3,16. Muitos pastores ministram a teologia da prosperidade, doutrina que defende a tese de que Deus criou o ser humano para viver em fartura e conforto. Tais líderes religiosos ensinam que o desejo do Eterno é que todos os cristãos sejam abençoados financeiramente. E como já de se esperar, eles nunca mencionam que Jesus, os discípulos, os profetas tiveram uma vida simples, sem conforto, sem fartura e sem acúmulo de bens materiais. É lógico que eles nunca vão mencionar, essas coisas, nunca. Existem, inclusive, muitas expressões utilizadas por estes teólogos da prosperidade, verdadeiras frases clichês criadas a partir da leitura isolada de alguns versículos bíblicos. E todas elas, é claro, no sentido mais material possível. A primeira, olha só. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Esta frase é uma distorção da seguinte passagem bíblica. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. Peça a tua bênção. Essa aqui é muito usada. Essa frase foi criada a partir da leitura isolada do seguinte versículo. Não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Depois vocês vão lá e ler todo o capítulo 32 e vocês vão entender que não tem nada a ver
né, com essa frase tão usada pelos teólogos da prosperidade, né? Essas outras agora aqui, essas três, também são muito conhecidas. O que Deus preparou para você é muito mais do que você planejou para a sua vida. Não desista do que Deus preparou para você. Muito mais do que você perdeu é o que Deus tem preparado para você. Estas conhecidas frases utilizadas por coaches gospel e por teólogos da prosperidade são interpretações equivocadas de uma afirmação que Paulo fez. Olha só. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. Leiam o capítulo inteiro, que vocês vão ver que não tem nada a ver com bens materiais, com sucesso nessa terra, não tem nada a ver. Leiam o capítulo todo, vocês vão ver. E com certeza, né, o versículo favorito dos pastores que ensinam que a riqueza material é uma bênção divina é este aqui. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Não preciso nem dizer que esta teologia da prosperidade é uma aberração, né? E que nada tem a ver com o propósito da criação. Nada tem a ver. Em outro vídeo, falaremos sobre esse tema, né? Qual o propósito da criação? Por que é que Deus colocou o ser humano neste mundo? Não percam, é um dos nossos próximos estudos. E agora, para finalizar, um exemplo claro de como realmente o amor ao dinheiro e aos bens materiais podem impedir uma pessoa de alcançar a vida eterna. Quando Jesus saiu, correu para ele um jovem, um homem, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conhece os mandamentos? Não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, a ninguém enganar, honrar pai e mãe. Ele, porém, respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, do 17 ao 23. Como é difícil. Não é impossível, mas é tão difícil para quem tem riquezas entrar no reino. Eu acho que já deu para entender, né? Qual é a verdadeira religião. O nosso estudo sobre esse tema, né, termina aqui. Espero que tenham gostado. Em nosso próximo encontro, faremos um estudo sobre os deuses citados na Bíblia. Não percam. Até lá.